Fala, minha turma maravilhosa, beleza? Professor Tiago Araújo na área. Continuando aqui na quarta parte da solução da prova do Enem 2019 Matemática, questão 151. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, o PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostra a figura. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Ao meio-dia, o sol a pino, com o sol a pino, as letras formam uma escultura, formam essa escultura, projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo é, turma, a pergunta poderia ser só essa, a sombra projetada no solo. Fala ortogonal e tal, mas a ideia aqui é o seguinte, imagina que você tem um sol, tá? Vou desenhar aqui o sol por aqui assim, mais ou menos, tá aqui ele aqui. E aí esse sol está aqui jogando raios solares e eu vou formar uma sombra. É óbvio, turma, que se existe um espaçamento igual, a distância entre as letras na sombra vai ser a mesma. Agora entenda o seguinte, ó. As letras têm larguras diferentes, né? Então, por exemplo, a letra P vai daqui até mais ou menos aqui. E aí a gente tem a letra, vou mudar aqui de cor para ficar colorido. A letra I, ó, você observa que é só um pedacinho. Depois você tem a letra N, que já é bem maior, a maior de todas. E por último, a letra E. E aí, turma, você vai procurar qual das opções tem uma sombra parecida com essa. E sem perder tempo, você vem aqui, ó. Olha só, a P é a segunda maior, bem parecida com a E. Depois a N grandona e o I pequenininho. Então não tem outra opção que não seja a letra E de eita, você tá ficando fera. Questãozinha mais fácil, talvez a mais fácil dessa prova, né? Tinha outras bem fáceis, mas essa aqui, pelo amor de Jeová. Questão 152, vamos lá. Ó. A hidrangeia macrophylla, não sei nem se é assim que lê, é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH, do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, pH menor que 7, a flor azul é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangeia cor de rosa, mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é igual a menos log de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio. Para produzir a hidrangeia cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Então, turma, eu quero saber qual é o valor de x. E eu quero a hidrangeia cor-de-rosa. Turma, é o seguinte, ele falou aqui, cadê? Um solo com pH inferior a 8. Só que é o seguinte, para ser rosa, turma, o que acontece? Cadê, ó? Enquanto no solo alcalino, pH maior que 7, a flor é rosa. Então, ou seja, o pH maior que 7, a flor é rosa. Beleza? Então eu preciso o seguinte, ó, para começar, eu já preciso entender que o meu pH, ele tem que ser menor que 8, tá? Por conta da região aqui que ele está falando, e maior que 7 por conta do valor aqui para ser rosa. Então tá aqui, o intervalo é esse. Só que ele deu a formulinha do pH, né? Então tá aqui. E o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter o pH, que é menos log de x na base 10. Turma, não vou nem colocar essa base 10, porque a gente sabe que quando não aparece é 10, né? Isso aqui maior que 7 e menor que 8. E aí o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou ter que fazer as duas inequações. Vou ter que fazer esta aqui e vou ter que fazer essa aqui, inequações simultâneas. E bora ver o que vai acontecer, tá? No primeiro caso,
Vou pegar aqui log 7 menor que menos log de x. Belezinha? Então, turma, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, vou multiplicar a equação toda aqui por menos 1. Na hora que eu multiplicar aí na equação por menos 1, a gente vai ter o quê? Menos 7 maior que log de x na base 10. Então, menos com mais dá menos. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Esse menos log de 7, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso escrever ele de uma forma diferente. Eu posso pegar esse camarada aqui, ó, e escrever ele assim. Posso escrever como sendo log de 10 elevado a menos 7. Por quê? Na hora que eu cancelar aqui, ó, o 10 com a base 10, fica o menos 7. Então, eu vou escrever assim, para poder eu continuar. Então, vai ficar log de 10 elevado a menos 7 maior que o log de x. Isso quer dizer o quê, turma? Quer dizer o seguinte, que na hora que eu for fazer a equação aqui, ó, qual vai ser o procedimento? O procedimento vai ser esse aqui. Eu vou desconsiderar os logs, esse camarada aqui, ó, esse cara aqui eu desconsidero, e aí vai ficar quem? Vai ficar somente 10 elevado a menos 7x. Como a base é maior que 1, a base é 10, então essa igualdade permanece a mesma. E aí eu vou ter o quê? Eu vou colocar o x na frente. X menor que 10 elevado a menos 7, tá? Tranquilo? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos lá. Ó. X menor que menos 7. Beleza? Já tem a primeira parte. Agora vamos para a segunda. Estou fazendo a questão bem tranquila aqui, organizadinha para a galera entender. Muita gente se enrola com logaritmo. A segunda parte, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter o seguinte, na segunda parte eu tenho menos log de x menor que 8. Então é essa segunda parte aqui, tá? Aqui é a segunda parte, aqui é a primeira parte. E aí aqui fica tranquilo. Do mesmo jeitinho, o que a gente vai fazer? Vou fazer o seguinte, ó, vou multiplicar por menos 1, tá? Por menos 1, porque o log está negativo. Então vai ficar log de x maior que menos 8. Por que maior? Porque eu inverto a desigualdade. Da mesma forma, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso pegar esse menos 8 e escrever ele como sendo log de 10 elevado a menos 8. Beleza? Na base 10. Então, na hora que eu fizer isso, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter log de x é maior que 10, log de 10 elevado a menos 8. Vou tirar aqui os logs. E aí, como a base é maior que 1, a igualdade permanece. E aí, o que a gente vai ter, turma? A gente vai ter o seguinte, a mesma ideia. Eu vou ter x maior que 10 elevado a menos 8. Então, pronto, está aqui as condições para x. Então, eu preciso que esse x seja menor que 10 a menos 7 e maior que 10 a menos 8. Vamos colocar isso aqui para a gente entender legal aqui numa retazinha real. Então, tá aqui, né? Vou colocar aqui o 10 a menos 7 e vou colocar aqui o 10 a menos 8, né? Então, na verdade, é o contrário aqui. Coloquei na ordem diferente. Então, o 10 a menos 8 é menor do que o 10 a menos 7. Então, tá aqui. Pronto. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Ele quer que seja valores de x maior que menos 8 e menor que 10 a menos 8 e menor que 10 a menos 7. Então, turma, a gente vai ter esse intervalo aqui, ó. Maiores que 10 elevado a menos 8 e menores que 10 elevado a menos 7. Nem precisava, né, eu fazer isso aqui. É só vir na letra E e ver, ó, valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Letra E de novo, de eu tô ficando fera e você é aprovado, beleza? Então, questãozinha aqui, precisava saber um pouquinho de logaritmo, na verdade, inequação logarítmica, tá? Então, vamos lá. Próxima questão tem aqui o seguinte. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto.
em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com o transporte será de 1/5 do valor atual do objeto. Então, o custo com o transporte será 1/5 do valor. Então, beleza. Então, aqui também 5% está valendo. Do objeto e, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa. Então, ela quer ofertar o maior percentual possível, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Perfeito? Tranquilo? Então, está aqui. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa que ela deverá ofertar, é igual a... Turma, essa questão aqui parece que ela é muito doida, mas na verdade não tem nada a ver. Olha só aqui, ó. Ela falou o seguinte, que ela vai gastar 1/5 com o transporte, né? Então vamos colocar aqui, ó, transporte. Beleza? Transporte. Com o transporte, o que ela vai gastar? Fica ligado. É 1/5, né? Se é 1/5, turma, quanto vale 1/5? Se eu dividir 1 por 5, isso aqui vai dar 0,20, que é a mesma coisa que 20%. Ou seja, ela gasta com transporte 20%. Se ela gasta com transporte 20%, quanto é que sobra? 100% menos 20, eu vou ter 80%. Ela disse que quer dar a maior oferta possível, ou seja, todo o valor que sobrar. Só não pode ultrapassar do valor que é o objeto. Então, 20% transporte, o que resta vou dar de recompensa, 80%, letra E de eita. Questão facinho, né? Então, beleza, questão boba, não poderia perder uma questão dessa. Questão 154, vamos lá. Essa questão aqui é encabulosa. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de um anúncio é de 1/2. Então, a probabilidade do motorista perceber uma placa do anúncio é 1/2. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma de suas placas fosse superior a 9 décimos. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Turma, fica ligado aqui na parada aqui do sucesso aqui, ó. Você tem que lembrar o seguinte, que quando eu tenho probabilidade, o que acontece? Se eu somar a probabilidade de eventos complementares, tem que dar 1. Então, por exemplo, se eu pegar a probabilidade de perceber uma placa, né, perceber, mais a probabilidade de não perceber, isso aqui tem que ser igual a 1, perfeito? Aí entenda o seguinte, na primeira parte, ele fala assim, a probabilidade do motorista perceber uma placa é de 1/2. Então, se é de 1/2 para perceber, quer dizer o quê? Que é de 1/2 para não perceber, tá? Então, vamos para cá, ó. Então, eu sei que é de 1/2 para não perceber, 1/2 para perceber. Beleza. A mesma coisa vai acontecer quando eu também quiser calcular para o aumento de placa. Então, vamos para cá, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Então, para perceber, mais a probabilidade de não perceber, isso aqui tem que dar 1, perfeito? Então, turma, é o seguinte, ó, ele quer que o motorista passe a perceber, a probabilidade seja de quanto? 9 100 avos, né? Então, vai ficar o quê? De 9 sobre 100. Só que aqui é o seguinte, a probabilidade de não perceber, esse que é o lance aqui, ó. Vamos com calma aqui. Então, continuando ali a expressãozinha, o que vai acontecer, ó? A probabilidade de não perceber, vai ser igual a 1 menos 99 sobre 100. Como é que eu gosto de fazer isso aqui, ó, para fazer rapidinho? Eu faço assim,
100 vezes 1, 100. Menos 99, 1. Tá? Então, multiplica e faz a operação do meio. Logo, a probabilidade de não perceber, depois que ele colocou as placas, é de quanto? De 1 centésimo. Então, vai ficar aqui 100 vezes 1, 100 menos 99 dá 1 sobre 100. Beleza. Depois dele acrescentar as novas placas, a probabilidade de não perceber é de 1 centésimo. Perfeito? E aí é o seguinte, o que vai acontecer? Eu preciso da seguinte forma aqui, ó. Vou pegar o valor e fazer assim, ó. Imagina que eu tenho várias plaquinhas aqui, ó. Então tá aqui as minhas plaquinhas, e vai embora. Certo? Tranquilo? Então o que vai acontecer aqui, turma? Vai acontecer o seguinte, ó. Na hora que ele passar pela primeira placa, qual é a probabilidade de ele não perceber? 1/2. Na segunda, 1/2. Na terceira, 1/2. Na quarta, 1/2. E assim sucessivamente. Quantas vezes? N vezes, porque eu não sei a quantidade de placas. Só que aqui é o seguinte, ó, dele perceber a primeira, e perceber a segunda, e perceber a terceira, e perceber a quarta. Ou seja, você vai multiplicar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 N vezes. Então, na verdade, a probabilidade de ele não perceber aqui, ó, vai ser de 1/2 elevado a N. Perfeito? Que é a mesma probabilidade também dele perceber, tá? Observa que é a mesma coisa, uma coisa ou a outra está dando o mesmo valor. Então tá aqui, ó. Essa é a probabilidade de ele não perceber. O que eu vou fazer? Vou igualar com o resultado que eu encontrei. Perfeito? Então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vai ficar aqui 1/2 elevado a N, para eu saber quantas eu vou precisar. Isso aqui igual a 1 centésimo. Então, turma, é o seguinte. O que eu preciso saber? Eu preciso calcular de fato N, eu poderia usar logaritmo, né? Então, mas a gente, eu só quero marcar a resposta correta. Então, qual é a ideia aqui, ó? Eu vou pensar no número que eu eleve 1/2 e dê próximo de 100 sem passar. Então, vamos pensar nesse número. Se fosse ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. Não, vamos aumentar, né? 2 ao cubo, 8 não. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. 2 à sexta, 64, né? Então, 2 à sexta, 64. Vamos até colocar isso aqui. 2 à sexta, 64. Então, 1/2 elevado à sexta potência. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 64. E 1/2 elevado à sétima potência. 64 vezes 2 vai ficar 1 sobre 128. Belezinha? Então quer dizer o quê, turma? Que esse valor aqui, ó, que este valor, ele está entre esses dois. Beleza? Então se está entre esses dois, quer dizer que o valor de N está entre 7 e 6. Então N tem que ser menor que 7 e maior que 6, belezinha? Só que é o seguinte, vamos lá, ó. Então ele quer a quantidade mínima, né? Que seja superior. Turma, para que seja superior a 99, e esse valor aqui, ó, tem que ser menor do que 1 centésimo, né? Deveria ser menor que 1 centésimo. E aí, no caso, vai ser menor que 7 e maior que 6. Então, vamos pegar o 6, né? E aí eu vou ter que o N, ele seria aqui, no mínimo, 6 para poder conseguir aí fazer o cara perceber pelo menos uma placa nessa probabilidade que ele deu. Então tá aqui, uma questãozinha meio enrolada, mas a letra correta é a letra D, tranquilo? Então a gente vai por onde? Pela probabilidade complementar, né? Pelo complemento, tranquilo? Então beleza, qualquer dúvida coloca nos comentários aí que a gente desenrola. Questão 155. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura de 1,80 metros. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo do que o grupo anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? Turma, são quantos jogadores? Toda vez que eu falar em média, eu tenho que ver logo a quantidade, né? Então, se eu pegar aqui, ó, jogador 1, mais o jogador 2, mais o jogador 3, jogador 4, jogador 5, até o jogador 20,
Se eu dividir essa soma por 20, tem que dar quanto? Isso aqui tem que dar 1,8. 1,80, perfeito? Tranquilo? Beleza. Isso quer dizer o quê? Que esse 20 eu posso passar para cá multiplicando, tá? Então vai ficar como? Se eu passar para lá multiplicando, vai ficar x mais x2 mais x20, isso aqui vai ser igual. 20 vezes 18, isso aqui vai dar 36. Beleza. Só que é o seguinte, um desses jogadores a gente vai ter que tirar. A gente vai tirar esse jogador. E a gente vai substituir ele por quem? Eu vou substituir ele por um cara que é menor 0,20. Né? Então ele vai fazer o quê? Na hora que eu substituir esse camarada aqui, ó, o que vai acontecer? Vou pegar esse camarada, vou tirar ele e vou chamar aqui de x20 e 1. Pronto, tirei o x20. Na hora que eu fiz isso, a minha média diminui. E diminui em quanto? 0, a minha média não. O jogador é mais baixo, né? Então, a soma das alturas diminui o quê? 0,20. Então, quer dizer que x1 mais x2, parará, mais x21, né? Lembrando que o x20 não está aqui. Então, até ter um cuidadozinho bem aqui. Isso aqui vai dar quanto? 35,8. Beleza. Só que eu preciso tirar a média, né? Então, o que eu vou fazer? Vou dividir aqui de novo por 20 e vou dividir aqui por 20. E agora eu só me interesso por esse valor. Tranquilo? Esqueci do zero. Pronto. Então, na hora que eu dividir isso aqui, vai dar quanto? 35,8. Tira a casa decimal, coloca um zero para o lado de lá. Então, vamos lá ver o que vai acontecer aqui, ó. Então, eu vou ter aqui 1 vezes 200, 200, para 358 dá 158. Zero aqui, vírgula lá, já coloquei. Então, aqui vai dar o quê? 7, vai dar 1.400, então fica 180, zero aqui. 9, né? Então, 9 vai dar 18, vai beleza, vai dar zero. Então, vai dar 1,79, tranquilo? Então, tá aqui a altura média agora, letra C, de certeza que vocês serão aprovados, beleza? Então, galera, qualquer dúvida, coloca nos comentários aí que a gente conversa um pouquinho, tentando fazer aqui, sempre dando uma dica, sempre com calma para todo mundo entender. Então, galera, valeu, um forte abraço. Se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa aí o seu like para ajudar a gente. Segue a gente nas redes sociais, é um prazerzaço ter vocês por lá. Valeu e fui!